Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui você vai aprender de uma forma simples quais as principais diferenças entre as redes PAN, MAN, rede LAN, WAN e respectivamente como cada uma dessas redes funciona. O intuito desse vídeo aqui é ser realmente um vídeo bem simples, um vídeo bem introdutório para a galera que está iniciando aí na área de segurança, na área de redes de computadores e quer aprender um pouquinho mais. E antes da gente começar, quero dizer que esse vídeo aqui vai estar sendo parte de uma atividade de extensão da minha faculdade, que é a Faculdade Paulista Unip, ok? Sem mais nem menos, sem mais delongas, bora começar então para a explicação. Bom, então para começar, a nossa primeira rede que a gente vai comentar aqui é a rede PAN. E antes da gente começar a falar de cada uma delas, é importante dizer qual que é a diferença, por que existe PAN, MAN, LAN, por que eles têm todos esses nomes diferentes. Basicamente, cada uma dessas redes elas são diferentes por causa da área que elas cobrem. Cada uma dessas redes, PAN, MAN, WAN, cobre uma área diferente, maior ou menor, dependendo de qual rede for. Mas o que significa PAN? PAN é de Personal Area Network, que traduzido para o português significa rede de área pessoal. Muito provavelmente só pelo nome, né, dessa rede de área pessoal, você já deve ter identificado que ela é uma rede bem pequena, pois ela cobre justamente apenas uma área pessoal. Basicamente, ela conecta dispositivos muito próximos de uma pessoa, com um alcance médio de até cerca de 10 metros, o que é bem pouco, né, pelo que a gente está acostumado hoje em dia. O modo de funcionamento da rede PAN é usando tecnologia sem fios ou cabos curtos, justamente para permitir que a gente tenha uma troca rápida de dados em um ambiente ali pequeno. Eu acho que o melhor exemplo que a gente pode dar sobre redes PAN é o Bluetooth. Bom, você que está assistindo esse vídeo muito provavelmente já usou o Bluetooth alguma vez na sua vida, e se você usou, você sabe muito bem que ele não cobre uma área muito grande. Então, por exemplo, a maioria das pessoas hoje em dia tem fones Bluetooth, né? Eu mesmo tenho um fone Bluetooth que eu uso para escutar música. Só que se eu estiver usando o fone e o meu celular estiver do outro lado da casa, provavelmente eu vou perder a conexão Bluetooth que eu tenho com o meu celular. A conexão Bluetooth, a conexão PAN, ela é uma rede pequena, ela não abrange uma área muito grande. E é por isso que quando você está usando o Bluetooth, você não pode ir muito longe ali do dispositivo que está conectado, senão você vai perder o sinal. Então o Bluetooth eu acho que é o melhor exemplo de todos assim que a gente pode dar sobre as redes PAN. É um exemplo que a galera consegue entender bem. Só que a gente não tem só o Bluetooth, né? Obviamente, a gente também tem tecnologias como, por exemplo, o Wi-Fi Direct, NFC. NFC é muito interessante. Você aí que usa iPhone, por exemplo, que você tem o Apple Pay, ou então algum Android que tem o Google Pay, todos esses Pays aí são tipos de NFC, né? Eu mesmo, a maioria das compras que eu faço fisicamente, eu uso ali o meu celular, ao invés de usar o meu cartão. E isso é basicamente uma rede NFC. Outro tipo de tecnologia que também é PAN são os cabos USBs, né? E faz total sentido. Você vê ali que o cabo USB, ele realmente não passa de 10 metros, então é uma rede bem curtinha. Então a rede PAN é uma rede que possibilita que o celular envie uma música por fone de ouvido, é uma rede que possibilita que o smartwatch receba notificações do próprio celular, mas obviamente esses dispositivos não podem estar longe, a rede PAN é justamente uma rede de área pessoal. Então resumidamente a rede PAN é uma rede de área pessoal que cobre cerca ali de 10 metros. Agora vamos subir um pouquinho o nível e vamos partir para a rede LAN. Rede LAN significa Local Area Network, traduzido para o português é uma rede de área local. As redes LAN, se eu não me engano, são as redes mais usadas do mundo, se não são, elas estão no pódio aí, porque realmente elas são redes importantíssimas pra gente. A rede LAN, ela pode ser usada para conectar dispositivos em uma área pequena, mas também em áreas médias, digamos assim. A rede LAN, ela já aumenta um pouquinho o alcance comparado com a rede PAN. Exemplo de área que a rede LAN consegue abranger são áreas como, por exemplo, casas, escritórios, escolas, empresas. Eu acredito que se você está assistindo esse vídeo aqui, você está conseguindo acessar ele através justamente de uma rede LAN. Isso porque a rede LAN é basicamente essa rede aí que você está usando para conectar, por exemplo, o seu computador no seu roteador aí da sua casa. Ou então o seu celular no roteador da sua casa, que daí seria uma rede WLAN, né? Wireless LAN. Só que se você for parar para pensar, comparar uma casa com, por exemplo, uma escola ou uma empresa é um nível diferente, né? Uma casa é bem menor geralmente que uma escola ou uma empresa. E é por isso que eu disse que a rede LAN ela pode abranger tanto uma área entre aspas pequena até uma área média. Ao mesmo tempo que ela consegue pegar ali a sua casa, ela também consegue conectar literalmente um prédio inteiro. Resumidamente, ela tem uma área de abrangência bem maior do que as redes PAN. Os maiores dispositivos que fazem uma rede LAN funcionar são justamente um roteador e um switch, porque são esses dispositivos que fazem
todo o compartilhamento de recursos na rede LAN. A rede LAN também usa tecnologias como, por exemplo, cabos Ethernet, que provavelmente se você está usando o computador agora, deve ter um cabo Ethernet conectado aí. São basicamente aqueles cabos, na maioria das vezes, azul, né? Azuis que a galera vê aí na casa. Muitas das vezes não sabe para que serve, ele é o cabo que conecta aí o roteador da sua casa no seu computador, por exemplo. A gente também consegue usar Wi-Fi pela rede LAN, que daí seria a rede WLAN, como eu disse, né? Wireless LAN, que é uma LAN sem fio. Só que diferente da PAN, que você majoritariamente consegue compartilhar na maioria das vezes apenas arquivos, na rede LAN o processo é diferente. Isso porque nela você consegue compartilhar internet, impressoras, arquivos, servidores. Então você tem mais opções aí, né, de roteamento, de compartilhamento de informação. A LAN consegue abranger o escritório inteiro, porque a área de abrangência dela é justamente essa mesma do escritório, e ela consegue conectar vários dispositivos diferentes por meio do roteador, principalmente. Resumidamente, a LAN é isso. Então nós temos aí uma rede de abrangência maior do que a PAN, né? Uma rede ali que pode ser tanto ali da região de uma casa até, por exemplo, um escritório inteiro, uma escola inteira e etc. Agora nós vamos partir para as redes MAN, que são as Metropolitan Area Network, traduzido para o português, rede de área metropolitana. Essa MAN aqui eu já adianto para vocês que no Brasil ela não é tão explorada igual ela é em outros países, ela não é tão aproveitada igual ela é em outros lugares do mundo. Digamos que a rede MAN ela não pegou muito no Brasil, né? Mas explicando aqui para vocês de maneira simples, a rede MAN, como eu já disse, ela é uma rede de área metropolitana que conecta várias redes LAN dentro de uma cidade. Obviamente, pelo próprio nome dela, metropolitana, já dá para saber que ela é maior do que as outras duas redes que a gente viu antes, inclusive maior até que as redes LAN. Então, para confirmar aqui, a MAN ela interliga diferentes redes locais usando infraestrutura de alta velocidade. E essa infraestrutura geralmente é fornecida por operadoras, essas aí que vocês conhecem, por exemplo, Vivo, Oi, que infelizmente não existe mais, enfim. Essas operadoras que a gente conhece por conta dos dados móveis do nosso celular, né, do 4G e tudo mais, do nosso chip que a gente tem no celular, eu quero que vocês pensem que essas operadoras têm no Brasil inteiro um monte de cabo espalhado pelo Brasil inteiro que já está tudo pronto. Então digamos que todas essas operadoras grandes, elas têm cabos, elas têm infraestrutura no Brasil inteiro. E o que as empresas fazem? As empresas contratam justamente a infraestrutura que essas operadoras têm. Se a gente for parar para pensar, não faz muito sentido o governo de uma cidade conectar um ponto da cidade até um outro por meio de um cabo gigantesco. Não faz sentido isso. Então o que as pessoas fazem? Elas contratam justamente essas empresas que já têm esse cabo de um lado da cidade até outro. Entendeu onde eu quero chegar? É isso que as operadoras de telecomunicações fazem, basicamente. É esse serviço que a gente contrata dessas operadoras. Então, um exemplo prático aqui que eu posso dar para vocês é que uma cidade pode ter universidades, hospitais, órgão público, empresa e vários outros. E todos esses podem ser conectados por uma rede metropolitana, por uma MAN. Então, resumidamente aqui, para não bagunçar muito a cabeça de vocês, a MAN é maior que a LAN, porque ela consegue atingir a região até de uma cidade inteira, e ela usa infraestrutura de alta velocidade, que geralmente é fornecida por operadoras. E bom, agora por último, mas não menos importante, a gente vai para as redes WAN. WAN significa Wide Area Network, traduzido para o português, rede de área abrangente, rede de longa distância, enfim. É uma rede grande pra caramba. E assim, a WAN, ela é tão grande, mas tão grande, que ela consegue conectar redes em escala global. Sim, isso mesmo, o mundo inteiro. Aqui a gente não tá mais falando só de uma casa, não tá falando ali de um celular conectado no fone de ouvido. A gente está falando do mundo inteiro, de países inteiros. Ela é muito maior do que todas essas outras que a gente viu até aqui. E eu acho que o maior exemplo, sem sombra de dúvidas, que a gente pode dar sobre a WAN é a internet. Literalmente a internet. A internet é uma WAN, para quem não sabe. E é por isso que ela é tão importante e tão usada, né? E como é que a WAN consegue fazer isso? Simples. Ela conecta várias LANs e MANs através de infraestrutura de telecomunicação, que a gente já viu antes. Só que ela faz isso em grande escala. Ou seja, no mundo inteiro existem diversas redes de área local, existem diversas redes metropolitanas. O que a WAN faz é conectar todas elas numa escala global, em continentes, em países, no mundo inteiro, para todo mundo conseguir se comunicar. É por isso que, mais uma vez, a internet é o melhor exemplo de WAN que a gente tem hoje em dia. As tecnologias que a gente usa na WAN são cabos submarinos, sim, isso mesmo, cabos submarinos. Muita gente nem sabe que existe cabo submarino, mas sim, lá embaixo no oceano, onde ninguém tá vendo, existem cabos que passam para transmitir informações, compartilhar informações de um país para outro, de um continente para outro, e enfim. Também usa, obviamente, a fibra óptica, né? Satélites, sim, até os satélites também estão inclusos aí nas redes WAN.
e redes móveis 5G, 4G e etc. Então quer dizer que a única WAN que existe no mundo é a internet? Não, a internet ela é a maior WAN do mundo, porque ela conecta empresas, governos, universidades, casas, celulares, enfim, todo o planeta. E bem, mesmo esse vídeo tendo uma pegada mais introdutória, mais explicar aí os básicos pra galera, eu recomendo que vocês estudem bastante as redes LAN e as redes WAN, se vocês realmente quiserem entrar aí de cabeça nesse mundo das redes e suas diferenças. Aqui eu realmente estou passando mais por cima, estou explicando de maneira mais resumida e mais simples para você aí que está entrando nesse mundo conseguir entender. Bem, então essa é basicamente a WAN, Wide Area Network, uma rede que consegue abranger países, continentes e o mundo inteiro. Então agora que a gente chegou no final do vídeo, vamos resumir aqui o que cada rede significa. A rede PAN é uma rede de área pessoal que ela tem um alcance de poucos metros. Geralmente conecta aí celular com fone Bluetooth, por exemplo. A rede LAN é uma rede de área local que tem o alcance de uma casa até um prédio, em prédio inteiro, tá? E um exemplo da rede LAN é uma rede doméstica, por exemplo, a rede que você está usando na sua casa agora, nesse exato momento. Depois a gente tem a rede MAN, que é a rede metropolitana, que consegue cobrir até o alcance de uma cidade inteira. E por último aqui no nosso vídeo, mas não menos importante, a rede WAN, mais uma vez resumindo para vocês, uma rede de área abrangente, uma rede de longo alcance, né? Que consegue aí conectar basicamente o planeta inteiro. E o maior exemplo que a gente pode dar das redes WAN é justamente a nossa internet. A internet você consegue acessar aí do Brasil um site que está lá na Rússia, por exemplo. Você consegue acessar do Brasil um vídeo que um canadense postou no YouTube. Olha só que legal. É muito interessante ver que a maioria da galera, quando vê essas diferenças de rede PAN, LAN, MAN, WAN, o que essas siglas significam, né? A galera fica assustada. Quando na verdade essas redes, a única diferença delas é que elas basicamente têm uma área menor ou maior. Só isso, né? Brincadeiras à parte, não é só isso, né? Tem mais outras coisas que essas redes falam, mais diferenças, porém essa é a maior e é a que vocês precisam saber se você está ingressando na área de rede. Bom galera, esse foi o vídeo, espero de coração que vocês tenham gostado. Acredito aí que eu consegui abordar bem, de uma forma bem simples aí os conceitos dessas redes PAN, LAN, MAN e WAN, né, que são as principais aí que a gente estuda no nosso dia a dia. Lembrando que elas não são as únicas diferenças de rede de abrangência que a gente tem, também tem outras que são menores, que são maiores. A gente tem rede de satélite, por exemplo, né, não só a rede do planeta, mas de satélite também. Ao mesmo tempo a gente também tem redes literalmente microscópicas, né, então tem muito mais coisa aí, né, pessoal. Porém, isso daqui, como eu disse, é o básico para você que está ingressando na área poder estudar, e eu espero que o meu vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Mas é isso, se realmente gostou do vídeo, deixa um comentário, um like, alguma coisa, e tamo junto.